Oi, gente! Eu tô aqui com esse videozinho que não vai ser muito longo para fechar a nossa atividade sobre os alimentos industrializados, tá? Então eu trouxe aqui alguns alimentos que vocês me passaram ou que não me passaram, mas que estão no nosso dia a dia para comentar um pouquinho sobre os ingredientes deles, certo? Bom, aqui tem alguns lácteos, e a gente consome muito, né, os produtos derivados do leite no nosso dia a dia. E é interessante que a gente consuma. Nós falamos um pouquinho sobre isso na aula de micronutrientes, né? A quantidade de cálcio, de vitamina D que esses alimentos proporcionam é bastante interessante a gente consumir. Só que a gente também tem que saber olhar o rótulo, né, e saber que produtos a gente está comprando. Então, por exemplo, quando a gente fala de um iogurte integral, uma coalhada, um iogurte natural, é legal que quando a gente olhe para os ingredientes, esse produto, em geral, ele tem leite e fermento, tá? Então, ele não tem nenhum aditivo, não tem nenhum estabilizante, nenhum aromatizante. Então, é um produto minimamente processado aí. Então, você tem o leite e não tem aditivo, o leite e o fermento para que ele faça a coalhagem. A mesma ideia serve para os requeijões. Então, quando a gente compra um requeijão, é legal que a gente olhe para os ingredientes que ele tem, e ele tem que ter basicamente a coalhagem de um leite. Então, a gente tem como ingredientes principais para fazer um bom requeijão, creme de leite, leite e um fermento lácteo. Entretanto, as marcas variam muito na quantidade de aditivos para estabilizar essa massa coalhada. Então, tem requeijões que tem um aditivo, tem requeijões que tem 3, 4, 5. Geralmente eles vão ter um aditivo que é um estabilizante, tá? Esse aqui tem, inclusive, além do sal, né, que é o cloreto de sódio, água, cloreto de cálcio, o fermento. Depois disso eles vão ter vários estabilizantes. O que vocês têm que ver? Quanto menos estabilizante, mais natural vai ser esse requeijão, então menos processado, tá bom? Outra coisa importante que a gente tem que olhar dentro dessa ideia são os iogurtes que em geral as pessoas compram para o público infantil. Esses produtos, esse aqui nem tanto, tá? Ele é uma marca que ele tem estabilizante natural, que é o agar, que é uma gelatina natural, ele não tem outro tipo de gelatina. Mas esses produtos, o primeiro ingrediente deles, lembra que o primeiro ingrediente é o que sempre mais tem em quantidade, geralmente é muito açúcar, tá? E além disso tem bastante corante também. Então, tentem priorizar os iogurtes para o público infantil que não tenham corantes e, se tiver, né, que não tenha açúcar como principal ingrediente. Nós comentamos nas aulas o quanto os corantes são bastante controversos, apesar de serem liberados pela Anvisa, mas possivelmente podem causar problemas na nossa saúde, tá? Além do açúcar como primeiro ingrediente. Os probióticos, né, que são os leites fermentados, são bastante interessantes na alimentação, não só das crianças, mas também do público adulto, só que a maioria deles também, né, tem aí o açúcar como principal ingrediente. Tentem priorizar alguns que tenham outros tipos de açúcar, né, açúcares de fruta, e também que não tenham corantes, ok? É importante vocês perceberem que esses produtos eles não podem ficar fora da geladeira, então muito cuidado ao comprar, peguem ele por último no mercado, porque os fermentos lácteos são bactérias vivas que vão ajudar na flora intestinal, mas também não adianta você deixar ele no carro e ir passear no shopping, porque aí você teve uma perda desses micro-organismos, tá bom? Uma opção interessante que as pessoas usam, terminando essa ideia, né, do público infantil, são dos lácteos, né? Ao invés de usar os iogurtes, são aquelas papinhas infantis com frutas batidas ou os sachêzinhos, tá? Gente, acho que algum aluno falou isso pra mim. Não tem aditivo, realmente, aqui só tem purês de frutas e limão. O limão, nesse caso, não é um aditivo, ele é algo natural que é colocado para não escurecer, para que não haja oxidação. E assim como nas papinhas, esses produtos eles são feitos em embalagens
esterilizadas e vedadas a vácuo, sem presença de ar, o que não faz crescer micro-organismos. Então, são uma opção de fruta que a gente tem que usar, mas também com parcimônia. Lembra das fibras, né? A baixíssima quantidade de fibras aqui vai fazer com que haja um pico de insulina. Então, a gente pode até correlacionar com diabetes se esse produto for consumido em excesso, tá bom? Que era a nossa ideia também da tabela, né, dos industrializados. Pensando em corantes, né, a gente falou essas balas e outras balas, tem muito corante, muito açúcar, muito aditivo, então a gente tem que tomar cuidado nesse consumo, ok? Terminando os lácteos, eu acabei esquecendo aqui o creme de leite, mas ele é basicamente a mesma ideia do requeijão. Quanto menos aditivos, né, com mais qualidade vai ter o seu produto. Então, o primeiro ingrediente tem que ser o creme de leite. Ele vai ter algum estabilizante e espessante, mas quanto menos, mais qualidade, tá? Não é legal ter amido, nem no requeijão, nem no creme de leite. Algumas marcas colocam amido. Lembram que amido é um açúcar, é o açúcar de planta, e a indústria coloca para engrossar porque ele é extremamente barato. Só que aí realmente você está fugindo completamente do padrão desse produto, né? Que é um produto lácteo, não é para ter amido. Tudo bem? Um outro produto que eu consumo, eu acho interessante, mas a gente também tem que se atentar muito ao rótulo, é o alho já processado, né? Tem muitas marcas no mercado e é importante que quando vocês olhem a embalagem e a lista de ingredientes, ele só tenha alho e algum antioxidante, ou alho e água, e às vezes nem tem antioxidante, porque muitas marcas têm amido adicionado, tá? E aí, esses dias eu tava dando aula e ela falou, professora, aí a gente põe na panela e começa a pipocar e espirra, então, porque ele tem água e às vezes ele tem amido também, tá? Então, se vocês consomem esse tipo de produto, tentem olhar o ingrediente e não comprem alho que tem amido, porque aí você está pagando um peso adicional no seu produto que não é o produto que você está querendo, que é o alho, então você está comprando farinha, certo? Para terminar, alguns falaram sobre sucos, refrigerantes, então eu queria falar um pouquinho sobre isso. No mercado, gente, a gente tem uma variedade muito grande de, entre aspas, que a gente chama de sucos, tá? Na verdade, a gente tem refresco em pó, refresco, néctar e suco integral. O refresco em pó, ele pode ter 1% só de fruta, ou seja, ele é basicamente um pó com corantes e açúcar, ele não tem fruta. Já o refresco, que são aquelas garrafas, né, mais comuns que a gente encontra, ele pode ter de 10 a 30% de suco, ou seja, ele pode ser um refresco melhorzinho, com 30, mas também ele pode ter 10, então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E geralmente o primeiro ingrediente deles é água, não é uva. Não é uva no caso aqui do meu suco, né? Mas não é fruta. E aí, gente, se vocês olharem a quantidade de ingredientes que tem, é muita coisa. Então, esse aqui é o refresco. O néctar, ele já chega a ter 60% de fruta. Só que, cuidado com o néctar, ele é puro açúcar, né? Mas é açúcar da fruta, não interessa. Há um processamento na indústria que tira todas as fibras e vira pura frutose. Então, lembra do monossacarídeo? É um açúcar que é muito rápido de ser absorvido e aí você vai ter também, devido à falta de fibra, um pico de insulina e a gente também correlaciona esse consumo diário exagerado ao aparecimento de diabetes na população. E por último tem o suco integral, que ele é simplesmente a fruta, né? Mas também é processado, também não tem a fibra. Então, apesar dele não ter aditivos, a gente também tem que ter esse cuidado com o suco integral, tá? Que a gente tem muito já, né? Muitas marcas de uva, tem uva verde, tem alguns que são misturados em duas frutas. Não tem problema esse consumo, né? Mas a gente tem que priorizar o consumo da fruta in natura por causa das fibras e se for fazer o suco em casa, deixar essa fibra, né? Não coar, né? Ter esse consumo da fibra do alimento, tá?